0%. A pessoa, quando começa a falar, está na quarta palavra, você já pegou todo o conjunto do que ela tem a dizer. Sei o que, já sei o que. Eu vou resolver isso aí. Mas eu nem acabei ainda. Mas já sei o que é. Pode ir, pode ir. Já conheceram alguém assim? Já conheceram? Pessoa rápida, pum, e acabou. Então, o grande ditado que eu deixo para vocês é, aliás, dois. Primeiro, acredite em milagre antes mesmo do café da manhã. E o segundo, não deixe para tarde aquilo que você pode fazer pela manhã. Nós somos pessoas muito acomodadas. E esse é o grande defeito do ser humano. Quando ele se acomoda, ele perde espaço na existência, ele erra. Erra muito. Os acomodados eu tenho medo. Eu gosto das pessoas que você diz assim, você pode fazer isso aqui agora? Considere feito. Você tem que ter a condição de proporcionar a uma pessoa que te pede alguma coisa a possibilidade de fazer que esta coisa solicitada chegue até a essa pessoa. Nós temos que sermos seres humanos que se coadunem, se interpenetrem, se associem de uma forma a beneficiar na carência do outro o que ele está pedindo. Essa é a vestimenta. Necessariamente, o nosso enfoque é de não sermos úteis, mas apenas úteis a você própria. E esse é o erro. Então, Marcos, posso fazer uma observação? sim. Eu acho... Tem colocação? Eu estou comentando aqui com Me ela. dê só um Perdão. instante. Não, por favor. Não pode falar. Não, por favor. Não, eu acho que nós temos que compreender, você viveu em outros países, eu vivi em outros países, e a gente vê enormes diferenças entre países, digamos Sim. assim, de mentalidade, atitudes em relação à vida, como enfrentam as coisas. Os países mais sofridos, com guerras, essas coisas todas, parece que assimilam a sabedoria com mais facilidade, porque já passaram por experiências duras e tudo mais. O Brasil, sendo um país muito jovem ainda, eu acho que desde que cheguei no Brasil, eu sinto que a superficialidade que existe 24 horas por dia, eu acho que cega as pessoas. Porque, embora você veja na televisão, as pessoas estão sempre voltadas para a visão daquilo que, que aquilo que está vendo na televisão, entende? No teatro, no cinema, etc., na vida diária, digamos assim, você está sempre voltada para fora, quando você devia estar voltado para dentro. Então, eu acho que o mundo atual, que é muito materialista, que é muito visual, porque a preocupação das pessoas se vestirem bem, se mostrarem, entende? Bem, ou se vestir da maneira como se sente bem, há sempre uma coisa voltada mais para fora. Eu acho que a gente só adquire um pouco mais de desejo de penetrar em si mesmo depois de uma certa idade. Agora, há uma observação bastante interessante sobre isso. Eu acho que as crianças estão chegando prontas. Eu acho que há uma tremenda diferença entre todos nós, mesmo os jovens até 30 anos, e aqueles que estão vindo agora. Daqueles que a criança de 2 anos, 5 anos, 10 anos, você vê uma tremenda diferença. São crianças que estão chegando com uma sabedoria pronta dentro delas, com atitudes, entende, surpreendentes. O que é uma coisa maravilhosa, você sabe, essas crianças vieram para nos ensinar. Essas crianças estão chegando para nos mostrar outro tipo de vida. Eu acho que no Brasil isso é muito importante, porque lá fora você vê ainda um desejo maior dessa profundidade que nós temos que buscar, dessa sabedoria que nós precisamos buscar para tornar o universo melhor, o planeta melhor, etc. Mas as crianças não estão sendo influenciadas por isso, esse nosso visual constante, que são 24 horas por dia, só levando você para fora. As crianças vieram chegando para nos levar para dentro.
para nos ensinar algo. Eu sinto isso muito intensamente Você hoje não em está dia. errada. Só complementando o que ela falou, acredito que a diferença é que o Brasil é um país muito jovem, né? Diante de países que Exatamente. trazem uma cultura, uma raiz Exatamente. muito forte, né? Exatamente, Então, dá essa E diferença. é muito má influência, quer dizer, a mídia traz uma influência que não é benéfica, porque é uma influência que incentiva muito a visão, como é que se diz? O consumismo, a questão do visual, entende? Que só se fala em visual, as pessoas... Hoje em dia, antigamente a gente comprava roupas que era para durar anos, hoje em dia os jovens compram roupas para durar um dia, uma semana no máximo, então porque elas não estão, elas querem mudar o visual sempre, aparecerem, acompanhar, entende? A moda, essa coisa. Então há muita, digamos assim, eu acho que há um desvio de objetivos, entende? Que passa a ser influenciado pelo visual do cinema, da televisão, das influências que chegam muito. Então acho que nós precisamos nascer de novo, nós precisamos voltar a ser crianças e aprender com as crianças que estão chegando, porque elas têm muito para nos ensinar. Começar a olhar profundamente para os filhos. Eu nunca tive filhos, mas eu sinto e vejo nas crianças que elas têm tanto para me ensinar, elas têm tanto para nos mostrar, entende? É isso que nós precisamos ver. O que essas crianças querem? Olha para elas, pergunte para elas, observe essas crianças, aprenda com elas. Porque elas vão chegar, elas estão chegando com uma sabedoria extraordinária. Elas estão chegando para a nova era. Elas estão chegando para um outro tipo de mundo que é bem diferente desse que nós estamos tendo. Eu vejo isso, eu não sei se vocês observam a mesma coisa, mas eu tenho visto muito isso, tenho observado muito isso. E aqui no Brasil, eu acho que não é só no Brasil, em toda a América do Sul, digamos assim, principalmente, e principalmente em países latinos, que são muito sensíveis à beleza, digamos assim, à questão visual. Muito românticos, entende? Então, eu acho que é uma situação nova que está se apresentando, que está chegando, que pode nos mudar muito. E nós vamos nos enriquecer muito se nós começarmos a olhar para essas crianças e aprender com elas. Que são só crianças... Só no visual. Só no corpo, porque elas estão chegando, a veste física. Mas são seres muito amadurecidos que estão vindo para esse momento especial que o muito planeta está preparados. atravessando. Muito preparados. Vieram para nos ajudar mesmo. Não importa a sua idade. Entende? Não importa a idade. Eu queria fazer uma colocação. Assim, a gente fala do Brasil ser um país muito jovem, etc e tal. Mas o que a gente pode dizer da China, que é um país milenar, que traz uma cultura espiritual belíssima e está depredando o mundo. Então aí a gente tem que também olhar assim, poxa, expulsaram os monges para a Índia, quer dizer, estão fazendo horrores lá, matando as pessoas que não querem seguir a doutrina deles, né? Aí a gente se pergunta, peraí, mas era um país extremamente espiritualizado. Né? A gente tinha a gente lê livros, né, meu Deus, aquele Arte da Guerra, que na realidade fala Arte da Guerra, mas é a arte da sabedoria de se viver, se conviver, né, nesse mundo louco, né? Então a gente tem uma série de mestres que vieram de lá, o I Ching, o Tai Chi, essas coisas todas que sempre buscaram paz, dar equilíbrio ao homem. E como a gente explica toda essa loucura que está acontecendo lá, de ter cidades fantasmas com prédios monstruosos, né? A gente se questiona, né? Continua sendo a atração pelo visual. É para dar essa explicação. Não, sim, mas acontece que eu estou dizendo que eles permitiram que isso entrasse. E é um povo extremamente espiritualizado. Então lá está havendo uma inversão de valores. É para dar que me preocupa muito. É para dar essa explicação que você me solicita. Eu não posso dar de forma rasa, seria tolice. Mesmo porque é um tema profundamente não exotérico, mas esotérico. Primeiro, existe um princípio das formas em que atuam uma corrente que não deseja que o progresso se faça
constituído na humanidade, e por outro lado, há uma mão que permite que o conhecimento seja difundido. Mas é uma guerra de bastidores. É uma guerra onde nós, que somos a outra ponta de um processo, estamos aqui mais para os efeitos. E dentro desses efeitos, dos que não desejam a progressão e os que permitem que ela ocorra, e esse efeito que a gente faz por conta das nossas emoções, cria toda uma enorme subreceita bastante desagradável. Então, ok? Concorda com isso? Com certeza. Então, vamos aos pontos para aclarar isto aqui. Em primeiro lugar, o teto do mundo do conhecimento era o Tibete. Mas o Tibete sabia que o Fênix Vermelho, que são os comunistas japoneses, iriam invadi-lo. É uma corrida desses grupos que não querem que a evolução ocorra. Imagine se os comunistas não tivessem atingido o Tibete e o Tibete se tornasse tão puro quanto era nos idos de 1940, 50 e por aí era, bem mais atrás ainda. Como seria hoje a nossa forma de ser? Bem diferente. Dalai Lama estaria basicamente dando instruções para o mundo, espiritualmente. Ele não estaria recolhido hoje em Dharamsala, na Índia, no norte da Índia, escondido. E ele hoje já não é mais... Uma informação para vocês. O Dalai Lama já não é mais o Dalai Lama. Sabiam disso? Não, sabia. Sabia? É um jovem. É um jovem que foi instituído pelos comunistas. Exatamente. Vocês não estão sabendo disso. A mídia foi proibida de dizer isso aí. Ele está isolado, ele perdeu o trono. Então, o que está se passando? Quando o Tibete sabia que ia ter uma enorme situação de investida dos comunistas, eles pegaram todo o conhecimento, o espólio do conhecimento, e foi, antes da invasão chinesa, jogando isso para onde? Para o Brasil. Saiu do Himalaia e veio direto para os Andes. Havia uma situação que os Estados Unidos seria detentor, depois do Tibete, o americano seria detentor da verdade. Ele seria o detentor da luz. Só que ele fez uma enorme besteira. Ele jogou 2 bombas em Nagasaki e Hiroshima. E isso permitiu, aí entra o que você está me dizendo, uma desorientação espiritual muito grande naquela região. E essa desorientação adveio por causa disso. Porque a cifra de pessoas que foram evaporadas durante o impacto de uma explosão estão todas vivas do outro lado, como fosse uma membrana ainda na cerne dos japoneses. Existem informações que não são repassadas para o grande público. Existe, no ponto do impacto da bomba atômica em Nagasaki e depois em Hiroshima, eles vedaram esses locais porque as pessoas estão lá, você ouve vozes, ouve gritos permanentemente. Isso não é mostrado, isso não é. Por isso que no Japão, uma vez ao ano eles param tudo. Já ouviram isso na mídia? Eles param tudo, eles ficam de pé, param carro, fábrica, silêncio total. Porque eles ouvem exatamente esses gritos de pavor durante um minuto. Eles se culpam, eles passam amor para essas pessoas que estão do outro lado em pânico. Então, isso não é uma questão melodramática, isso é uma verdade, porque o grande erro de tudo, das religiões, de tudo, é que o ser humano, ele vive em 2 mundos. O mundo espiritual e o mundo material. Se as religiões tivessem, como os tibetanos, como os brahmanes indianos o fizeram, de pegar a consciência de um ser humano ocidental e dissesse, olha, você tem que vestir a tua espiritualidade. Nós seríamos outros, como eles o são. Mas aqui no Ocidente, essa
contribuição de nós nos vestirmos mais internamente não foi feita e apenas nos deixaram ouvindo cantos, músicas, shows e simplesmente nós nos tornamos auditivos. Nós ignoramos a nossa contraparte material. E aí a emoção, ela abruptamente começa a desenvolver. E quando uma igreja faz pedofilias por anos, ela deveria ser instituída, como a Igreja Católica o fez. Você não vê nenhum brahmane, você não vê nenhum tibetano fazer pedofilias com os seus. Então, esses absurdos, que não tem moral, não tem mais nada para ser transmitido por um papa, um pontífice, como eles mesmos se chamam, se proclamam, ele ensina que tipo de moral para os ocidentais. Se você não tiver a sua, se você não buscar em você próprio uma condição, você não vai ser nada aqui dentro. Você estará sempre ouvindo mentiras, e mentiras, e mentiras, e mentiras. Então, pessoal, o que se passa hoje, como grande conteúdo, é que o espólio que veio do Tibete e que está nos Andes está favorecendo o Brasil para ser a meca do conhecimento. Nós temos tudo para sermos o teto do mundo da alta espiritualidade. Tudo. Tudo mesmo. E de repente, o que acontece com o Brasil? A cada 6 meses, 100 mil brasileiros estão sendo presos. Não há mais presídios para suportar essa forma de pessoas que estão perdendo o rumo, o prumo, a moral, etc, etc, etc. Não estão mais. Falta o segmento da alma, uma explicação que permita que essas quantidades de pessoas fixem-se num ponto interno. E quando não mais eles estão, eles farão qualquer coisa. E quando você não tem para onde ir, qualquer lugar lhe serve. Então a cadeia é o ponto. Porque se sabe que pedofilia é errado, matar é errado, eles fazem e matam todos os dias por besteira, alguma coisa está errada no próprio sistema. Então eu lhes digo, quando se é dentro do ambiente espiritual, o país, a nação que vai ser a luz, essa luz para vingar, muitos ventos vai ter apagar a chama. Então, que as suas consciências façam-se simplesmente mantendo o foco para que o que foi dado do Tibete para cá, aqui ocorra. Entenderam isso? Desculpe, interrupção, vou continuar. Os comentários que a senhora aplicou, falando sobre as crianças de hoje, né? Apesar de tudo isso, né, o que a gente pode fazer para que elas não se percam, né? Como essa legião, né, que está sendo empurrada para os presídios. Eles podem ter sido perdidos, se perderam, né? Eles podem ter uma força grande, mas essa força se desvirtuou e se tornou para o crime. Talvez pela falta de educação, pela falta de orientação ou pela essa força dos ventos que empurra os homens. Olha, a biologia, ela às vezes dá indicações do ser humano. Veja o caso, eu estou te respondendo, veja o caso das tartaruguinhas. Elas saem de dentro da terra, antes que elas saiam para o mar, os animais já vão fazer isso aqui para comê-las ainda no ovo. As que escapam, as aves pegam. As que vão para o mar, os peixes comem. E de 100 mil, 2 ou 3 escapam. Se do que está sendo feito com as crianças,
já que elas são, e são de fato, o futuro, estão fazendo pedofilia, ou seja, estão tirando da inocência e trazendo o artifício da maldade, e quando uma criança é premiada com a maldade, ela perde um referencial enorme de conhecimentos, e esse conhecimento se esfacela. Entende o que eu estou falando, pessoal? Então, quando você não tem mais um segmento, há uma necessidade quando você tem uma criança sadia, dá tudo que ela possa, porque ela é o suprassumo do suprassumo de 10 crianças como ela que naquele momento estão sendo vitimadas. Nós estamos hoje trabalhando com números sempre desfavoráveis ao processo de elevação de uma consciência. Para cada uma criança que escapa, 10 foram submetidas a torturas as mais piores possíveis. Está aí na televisão, nas próprias creches, as moças batendo na cara das crianças, fazendo os maiores estragos na capacidade dessas crianças. E se ele tiver um Albert Einstein do futuro, como fica isso? Muda, Marcos, posso fazer a pergunta? Diante desse quadro aí, não existe nenhum tipo de planejamento por parte da espiritualidade, não sei como se chama. Não, porque está a seleção da espécie. Oi? Seleção da espécie. Então isso é para acontecer dessa forma exatamente? Eu não digo que seja dessa forma, mas está havendo um procedimento que hoje está beirando ao excesso. Sempre tem, ao longo da história, se você pegar a história romana é uma história, desculpa aqui o termo, de estupros, estupros, estupros. A história de Roma é uma... É horrível, é Sodoma e Gomorra o tempo todo. Não é à toa bom, vocês sabem. Então, hoje, o que nós temos que ter é o grande consenso de que a espiritualidade ela tem que alavancar por conta da nossa consciência. Você não pode mais se dar o luxo de estar vivenciando a sua vidinha de acordar, dormir, sem trabalhar-se por dentro. Porque você tem essa terceira parte, essa segunda vida, que tem que ser igualmente mexida, tanto quanto a primeira, que é essa que somos, espiritual e material. Não trabalhe só o material, cuidem do espiritual. Vocês vão ter uma grande vantagem, porque você é o espiritual. Você simplesmente é um mergulhador que está mergulhado na vida tridimensional. Só isso. Não há como dividir. Não há como dividir. A pessoa espiritual da pessoa